Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus, clamando, disse: quem crê em mim, crer não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras, o que ele estava pregando, né? O que ele estava ensinando, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar a humanidade, mas para salvar a humanidade. Quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, o ensinamento dele, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Que palavra a gente recebe para a instrução da nossa vida no conhecimento de Deus. Que palavra, que ensinamento, que orientação a gente tem aqui nesse texto aqui que nós lemos. Evangelhos de João, capítulo 12, versículo 42 ao versículo 47. A gente vai aprender algo aqui com Jesus, porque devemos aprender dele. Amém? Ele é a fonte, ele é o princípio do conhecimento da verdade de Deus que nós precisamos ter, Jesus. E nesse texto aqui, olha o que Jesus vai dizer. Olha o que está relatado e revelado aqui no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 42 ao 48, aliás. Vamos ler e entender. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. No versículo 42, a gente vai ver aqui que muitos religiosos creram em Jesus. Muitos líderes, os principais, alguns líderes da religião farisaica creram em Jesus, mas não confessavam a ele. Por quê? Porque não quis se negar, não quiseram renunciar, eles não quiseram perder a posição dentro da sinagoga, a posição que eles tinham, a conveniência, o bem-estar, aonde eles estavam ali dentro daquela situação acomodada da religião, dentro dos seus ambientes, aonde as sinagogas, aonde criaram ali a hierarquia do homem, aonde criaram ali o reino do homem, aonde criaram ali a ideia para os homens estar ali submetido para uma vida com Deus. Porque as sinagogas eram lugar de aprender as Escrituras. E as Escrituras ensinam sobre Jesus. Não é outra coisa. Mas os líderes religiosos desviaram o povo do alvo, da direção que as Escrituras mostram. E quando Jesus chega dizendo, eu sou aquele que essas Escrituras testificam, revelam, elas falam de mim. Eles não aceitaram Jesus. E se alguém no meio deles cresce, declarasse
discípulo de Cristo, seria expulso, excluído, disciplinado, seria tido como rebelde, que criou rebelião e não se submeteu aos líderes dentro das igrejas, sinagoga. O texto vai dizer que eles creram, mas não confessaram Jesus. Crer é uma coisa. Eu creio em Jesus, eu creio. Se converta a Ele. Saia dessa ideia. Saia dessa submissão. Saia desse caminho. Saia dessa direção que não é o de Cristo. Se converta a Cristo. Seja cristão, passando a andar, seguindo os ensinamentos de Cristo. Não ensinamento de nenhuma igreja, nenhuma sinagoga, nenhum líder, nenhuma doutrina de religião. Eles creram, mas não se converteram a Jesus. Não passaram a seguir a Jesus pelos seus ensinamentos. Permaneceram na formalidade religiosa para não ser expulsos dos lugares, dos ambientes onde eles estavam ali na conveniência, vivendo o satisfatório, vivendo a formalidade. Não queriam perder esse espaço. Agora olha o que diz o versículo 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles não tomaram atitude para crer e seguir a verdade, porque eles não queriam perder a glória dos homens, viver dentro da conveniência dos homens, das oportunidades dos homens, dos ambientes dos homens, das casas, não de Deus, dos homens. Eles não queriam perder a glória dos homens. Eles queriam agradar os homens. Eles queriam estar ali dentro da sinagoga. O texto vai dizer, estamos fazendo aqui um exame. Estamos examinando aqui o que ensina o texto do Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 12, do versículo 42 ao 48. Versículo 42 e 43, o texto vai mostrar para a gente que muitos religiosos farisaicos, os principais, os líderes dessas religiões, eles creram em Jesus, mas não o confessavam. Eles não tomaram a atitude de se manter no ensinamento e de se converter a Cristo, crendo no que ele ensinou. Eles acreditaram, esse Jesus mas a gente vai ficar aqui. Porque eles queriam estar dentro das sinagogas. Eles não queriam ser expulsos dos locais chamados de igreja hoje. Eles queriam estar ali não para a glória de Deus. Eles queriam estar ali para a glória dos homens. Eles querem púlpitos, eles querem oportunidade, eles querem conveniência com o povo, eles querem um ambiente satisfatório, agradável, onde a gente pode estar tendo aqui um bem-estar, vendo atrações, entretenimento, tendo palavras com que nos alegre. Eles não queriam abrir mão desta vida formal. E por isso não se converteram a Jesus. Por isso não confessavam. Eles creram, mas não confessavam. Crer é uma coisa, confessar e se converter é outra. Agora, diante desse comportamento deles, olha o que Jesus vai dizer. Escuta agora no versículo 44. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. O que é que nós aprendemos aqui, no versículo 44 e o 45 de João 12? É que não se pode ter Deus sem Jesus. Os testemunhos de Jeová, eles desprezam Cristo em nome de uma adoração ao Deus verdadeiro Jeová. Só que esse Deus verdadeiro Jeová, não se pode adorar a Ele diretamente. Ele está no Filho, o Filho está nele, e quem vê o Filho vê o Pai. Quem crê no Filho, crê no Pai. Logo, ninguém pode adorar direto a Jeová, tem que ser por Cristo. A adoração a Deus,
a convenção a Deus, a vida com Deus e para Deus, é em Cristo, por Cristo. O próprio Jesus vai dizer aqui: quem vê a mim, não vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai está no Filho. Deus, ninguém nunca viu e nunca verá, na sua essência original. Porque Deus é Espírito. E esse Deus Espírito se fez conhecer, tomando a forma humana no Filho, Jesus Cristo. Por isso que Jesus vai dizer, Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas crê naquele que me enviou. O Pai, o Deus invisível, que ninguém nunca viu, enviou o Filho, para que todo que crê no Filho, creia no Pai, para que todo que conheça o Filho, conheça o Pai, para que todo que vê o Filho, veja o Pai. Eu vejo Deus, o Pai, em Cristo Jesus, o Filho. Foi o que Jesus disse aqui, João 12, 44, 45. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Agora escute o versículo 46, o que Jesus vai dizer. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jamais, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem nenhum personagem bíblico, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem anjo, jamais, nenhuma criatura humana, nenhum ser espiritual poderia dizer, nem pode dizer: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim não perecerá. Jamais nenhum ser disse e nem tem autoridade para dizer: creiam em mim para ter vida eterna. Só Jesus, que teve, tem e sempre terá autoridade para dar ao homem a vida eterna. Porque só ele pode fazer isso. Paulo não poderia dar e nem pode. Quando estava vivo e agora morto, que não pode mesmo. Anjo não pode dar e nem não poderia e nem pode dar. Anjo é criatura. Homens é criatura. A vida eterna só Deus é quem pode nos dar. O milagre impossível na nossa vida, só Deus é quem pode fazer. Quando Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna, porque Ele é Deus. Ele pode dar essa vida eterna. E aqui no versículo 46, Jesus vai dizer: eu sou a luz. Jamais nenhum homem, nenhum ser tinha ou tem autoridade para dizer eu sou. Quem é Deus. Só quem pode dizer eu sou é Deus. E Jesus diz: eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a ressurreição. Porque Ele é o eu sou, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus poderoso. Só por meio dEle, só Ele é quem pode nos garantir tudo aquilo que ninguém e nem canto algum pode nos dar, nos oferecer: paz, vida eterna, salvação, prosperidade na eternidade com Deus o Pai. Só Jesus, porque Ele é Deus, Filho. Ele é o Filho e é Deus. Igual ao Pai. O Pai é eterno, Ele é. O Pai é poderoso, Ele é. O Pai dá a vida eterna, Ele dá. O Pai é onisciente, Ele é onisciente. O Pai é onipresente, Ele é onipresente. Isso é atributos da divindade. E Jesus forma essa divindade. Ele é essa divindade. Não é duas nem três divindades. É uma só divindade, constituída em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não é uma criatura
como ensina a Adventista do sétimo dia, como ensina os testemunhos de Jeová, desqualificando, tirando a soberania de Cristo, tirando os atributos exclusivos que pertencem a Cristo, tirando a glória de Cristo, colocando nos seus ensinos malditos, onde eles pensam que estão adorando a Jeová. Não tem adoração ao Deus verdadeiro, Jeová, se não for por Jesus Cristo, que é o mediador, que é o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Os testemunhos de Jeová estão cegos. O diabo cegou o entendimento deles para eles continuar desprezando, negando e se afastando de Cristo, que é a vida eterna, que é a salvação, que é a esperança de todo ser humano, independente da cor, da raça, da religião, da cultura. Jesus Cristo é o único meio, é a verdade, é a vida, e ninguém, nenhum ser humano na terra que precisa ter reconciliação com Deus, pode ir a Deus o Pai, se não for por Jesus Cristo, o Filho, onde o próprio Deus, a plenitude da divindade está no Filho. O Filho é Deus. E Jesus vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo, porque o mundo estava em trevas. E ele veio para quê? Para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus é a luz que veio ao mundo. O mundo estava em trevas. Ele veio para iluminar, para esclarecer, para tirar o homem da perdição, para tirar o homem da cegueira espiritual em relação ao conhecimento e o entendimento de Deus. Ele veio para salvar. Ele veio para ser essa luz, para esclarecer, para tirar das trevas. Agora, olha o que ele diz. João capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz que vim aonde? Ao mundo. Ele veio à humanidade. Ele veio para esta vida humana, para nos salvar. Ele diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo. Para quê? Para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O único meio do homem sair das trevas e não permanecer nas trevas é crendo em Jesus. Se não crê em Jesus, meu amigo, mas não é crer como os principais da sinagoga criam. É crer e se converter. Porque o texto diz aqui, João 12, 42, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam. Mas não se convertia a Cristo. Não aceitava a verdade que era Cristo. Creram nele, mas permanecia na mentira, permanecia nos seus ambientes, permanecia na glória dos homens. Se converta disso e venha para a glória de Deus, que é Cristo. Para você sair das trevas, não é você estando em nenhum grupo religioso, de nenhuma igreja, não é você estando cumprindo nenhuma regra de ordenança, doutrina, usos e costume, sacrifício, devoção, formalidade religiosa dentro de nenhuma igreja. Para você sair das trevas, é você crer em Jesus e passar a viver uma vida de regra de fé e prática pela palavra dele. Porque tudo que ele ensinou é a verdade de Deus que nós precisamos conhecer e andar, praticar para ser bem-aventurado. Jesus vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, é para todos, mas só vai sair das trevas aquele que crê em Jesus. E crer é crer e se converter. Porque se todos não crê, continua nas trevas. Porque ele veio para ser a luz, iluminar e tirar das trevas todo aquele que crê nele. Todo aquele que nele crê, só será salvo quem crê em Jesus. O próprio Jesus disse isso, João 3, 18. Quem crê nele não será condenado. Mas quem não crê, isso é muito sério, irmão. Eu não sei como é que o povo não para olhar a palavra. O próprio Jesus disse: errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus.
O povo está dentro das religiões, achando que vai ser salvo porque guarda o sábado, porque está numa instituição religiosa, foi batizado e tem uma carteira de membro, porque está cumprindo rituais cerimoniais, as obrigações, dando dízimo, vivendo ritual, sacrifício de religião. O povo acha que salvação está dentro de igreja, está em sacrifício religioso, está em obra do homem. O povo não para ver o que Jesus ensinou. Creia em Jesus, o que ele ensinou. Ele é a verdade. Salvação não está ali, nem aqui, nem acolá. Salvação não é nessa nem naquela igreja ou religião. Salvação é crer em Jesus para que ele nos salve, porque ele é o Salvador. Mas o povo ainda fica acreditando na sua vida com Deus, buscar a Deus, adorar a Deus, ser salvo, ter a promessa de Deus, estar na bênção de Deus. Aonde? Ali, aqui e acolá. Em igrejas, em rituais, em sacrifícios, em obrigação, em obra religiosa. O povo ainda está vivendo essa mentira. Por quê? Porque até agora estão nas trevas. Estão nas trevas. Porque não vêm para a luz. Porque não quer se converter das suas práticas, suas obras, mas essas obras religiosas é mal, é treva. Venha para a luz que é Jesus. Venha andar na luz, que é a doutrina dele. Venha conhecer a luz, que é a palavra, o que ele ensinou. Venha para a luz, irmãos. Jesus vai dizer: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, ele tem essa autoridade para dizer. Homem nenhum, nem nenhuma criatura pode dizer: se você crê em mim, vai ter salvo. Se você crê em mim, vai ter vida eterna. Jesus, ele diz, para que vocês creiam em mim, para ser salvo é crendo em Jesus. Para ter vida eterna é crendo em Jesus. Para receber o perdão de Deus é crendo em Jesus. Para ter a promessa de Deus é crendo em Jesus. Não é vivendo dentro de nenhuma obra, sacrifício, devoção, penitência religiosa, irmão. Acordem. Agora, escuta o mais importante desse momento de instrução que nós estamos tendo aqui, pela palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, o versículo 42 ao 48. Vamos ler agora o que está escrito no versículo 47 e o 48. Presta atenção no que Jesus vai dizer aqui. Isso é Jesus falando, viu, irmãos? Eu não estou pregando aqui o que eu acho, o que eu entendo, o que o meu pastor ensinou, o que eu aprendi na minha igreja. Eu estou pregando aqui o que o meu pastor da minha alma, Jesus, ensinou. Eu estou pregando aqui a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo. Eu estou trazendo aqui a informação daquilo que Jesus nos trouxe. Não estou trazendo ideia de teólogo, de igreja, de homens. Estou trazendo a verdade de Deus, Cristo, o que ele ensinou. Escuta, preste atenção. Preste atenção. Esteja mais atento, esteja mais dedicado, seja mais prudente. Não é estar vivendo vida religiosa dentro de igreja. Seja mais prudente, esteja mais dedicado a buscar conhecer de Deus aqui na palavra. Não é viver uma vida de formalidade e obrigação religiosa. Esteja mais preocupado em conhecer a verdade, buscar a Deus aqui, no ensino, na instrução. Vá procurar um lugar para congregar onde tem palavra, não é onde vive movimento religioso, não. Não é viver uma conveniência religiosa entre os homens, na glória dos homens, não. Vá buscar conhecer a verdade para crescer e se alimentar e se fortalecer, firmando-se numa vida de fé em Deus, verdadeiramente. Olha o que Jesus vai dizer. João 12, 47, 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, a humanidade. Versículo 48. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que ele tem pregado, é essa palavra que vai julgar o homem no último dia. O juízo não vai ser principiado pela igreja religiosa, evangélica. Não. Qual foi a igreja que você era? Era uma evangélica? É salvo.
era católica, está perdido. O juízo de Deus não vai ser baseado em roupa. Não. Você usou calça comprida, é salvo. Você usou bermuda, condenado. Você usou saia longa cobrindo os pés, está salva. Você usou saia curta acima do joelho, está perdida. O juízo não vai ser por esse critério. Não, você usou maquiagem, você fez tatuagem, você está indo para o inferno, você não é salva. Salva vai ser você, porque você não usou maquiagem, não usou brinco, não usou corrente, não cortou o cabelo, você é salva. O juízo não é por esses méritos, por esses critérios que as religiões aplicam e oprime o povo, tirando o povo da direção do entendimento verdadeiro. O juízo vai ser pela palavra de Cristo. Se você creu na palavra de Cristo e se manteve por ela, para uma vida de fé em Deus, você será salvo. Se você não creu na palavra de Cristo e viveu prudente, guardando, praticando a heresia, o ensino, os movimentos de tuas igrejas, de teus pastores, de teus teólogos, tu vai estar perdido. Jesus vai dizer: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. Quem não crê nas minhas palavras, eu não julgo. Mas já tem um que julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa eu há de julgar no último dia. O princípio, o critério do juízo eterno é a palavra de Deus. Quem creu será salvo. Quem não creu será condenado. E essa palavra é Jesus. E Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, segunda carta de Paulo, aliás, os Romanos não, aos Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, se você ler, ao 12, você vai ver essa verdade. Que serão condenados, porque não creram na verdade para se salvar. Não creram na palavra. Não creram em Jesus. Não creram na verdade para se salvar. Esse é o critério do juízo. Vai ser principiado na palavra. Vocês estão entendendo isso, gente? Vamos lá de novo. Vamos ver de novo. Vamos voltar ao que Jesus disse. João 12, versículo 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Você tem a liberdade, irmão. Você tem a liberdade, meu amigo, de crer ou não. Hoje a palavra está sendo pregada, não é para julgar, é para salvar. O evangelho de Cristo hoje tem que ser pregado para levar salvação para o povo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Romanos 1,16. A condenação, ela está preparada para o futuro. A condenação já está aguardando quem? Quem será condenado? Os que não foram da religião evangélica? Os que foram da religião A ou B? Quem será condenado? Só os que beberam? Os que permaneceram na droga? Os que permaneceram na prostituição? Quem será condenado? Só aqueles que permaneceram roubando, matando? Quem será condenado? Todo aquele que não creu na palavra de Deus e não se converter a ela será condenado. A palavra de Deus veio ao nosso conhecimento para nos proporcionar a salvação, para nos advertir e nos trazer a esperança da salvação, para que a gente saia do caminho da condenação e venha se dirigir para o caminho da salvação. A palavra de Deus veio ao mundo para isso. Mas quem não crê vai permanecer condenado, indo à condenação. E no final do labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, qual é o destino? Qual é a sentença? Condenação eterna. Por quê? Não é porque não foi dessa nem daquela religião. Não é porque usou isso, aquilo e aquilo outro. É porque não creram em Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus vai dizer: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Eu não vim julgar.
eu vim salvar. Ele veio dizendo, venham a mim. Para que ir a ele? Para ter paz na alma. Jesus veio dizendo, creiam em mim. Para que crer nele? Para ser livre da condenação, para receber a absolvição do pecado, para receber a justificação de Deus. Para que eu preciso crer em Jesus? Para poder ser reconciliado com Deus, para não sofrer a ira de Deus, para não sofrer a maldição do pecado. Para que eu preciso crer em Jesus? Para receber o dom gratuito de Deus, a vida eterna, crendo nele. É para isso que nós precisamos crer em Jesus. Não é para ser religioso de uma igreja e viver uma formalidade religiosa, querendo ser mais santo e mais cheio de Deus do que os outros. Nós precisamos crer em Jesus, entendendo que nós temos uma grande necessidade de salvação, de livramento, de proteção. Só Jesus é quem pode nos dar essa tão grande salvação, esse tão grande livramento e essa tão grande proteção para a nossa alma, para que a nossa alma não vá para o inferno. Jesus é o salvador da nossa alma, é quem salva nossas vidas. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. A nossa fé em Jesus é para essa finalidade. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé para encontrar salvação em Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E essa fé é em Jesus. Efésios 2, 8 e 9. E Paulo vai dizer, olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 15. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Desde a tua meninice, tu conheces as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. A salvação não é pela obra de igreja. A salvação não é pela igreja, o caminho de nenhuma igreja. A salvação é pela fé que há em Jesus Cristo. A nossa fé tem que ser em Jesus. A nossa vida de devoção, de prática religiosa, não deve ser dentro de nenhuma religião. É em Cristo, na palavra dele. Praticando e guardando a palavra do Senhor. Isso é consagrar nossa vida. Isso é santificar nossa vida. Isso é estar sendo aceito por Deus e recebendo de Deus o dom gratuito o dom gratuito que é a salvação pela nossa fé. E essa fé não pode ser desviada do alvo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Tem muita gente caminhando, olhando para a igreja, olhando para a sua obra de igreja, olhando para o seu líder, olhando para as instituições, olhando para as suas virtudes, olhando para os seus méritos, olhando para a sua justiça, olhando para a sua bondade. Não, se você quer vida com Deus, o alvo é Cristo. A fé tem que estar em Cristo, a confiança em Cristo, a esperança em Cristo, a certeza de que eu sou livre da condenação, estou em Deus, é por Cristo, pela minha fé em Cristo, pelo que Ele fez por mim. Ele é o meu Salvador. Eu não vou me salvar por ali, aqui e acolá. Eu preciso dele, que é o meu Salvador. Jesus vai dizer, quem crê em mim é nele, irmãos. É em Jesus, irmãos, que nós temos que crer. Agora, olha o que diz o versículo 48, continuando a ministração aqui da palavra de Deus. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, quando alguém não crer no Evangelho de Cristo, que nós pregamos ao povo, que nós levamos, por onde instruímos, corrigimos, orientando o povo, pelo Evangelho, quando a pessoa não crê nesse Evangelho, que é o que Cristo ensinou, que é a palavra de Cristo, que é o próprio Jesus, as pessoas vão ser julgadas e condenadas por esse motivo.
que vão receber a condenação, porque não creram na palavra. A palavra que vai ser o princípio, o critério do juízo, é a palavra, é o próprio Jesus Cristo. E o próprio Deus adverte isso. Olha o que Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ninguém é mais ignorante. Todo mundo está tendo conhecimento da verdade. O problema é que não estão crendo na verdade. O problema é que não estão crendo na verdade. Ah, tem pessoa que ainda não foi evangelizada. O evangelho está alcançando fronteiras. Ah, mas o país da Coreia é muito difícil de entrar missionário lá, mas a internet está lá. A internet leva. A internet não é coisa do diabo, não. O diabo usa também. Você é criatura de Deus, não é do diabo, mas o diabo usa você e eu. Tem muita gente aí na ignorância. Ah, eu não quero saber de internet, eu não quero saber desses app, porque é coisa do diabo. É não, o diabo usa. Você é coisa do diabo ou de Deus? Você é de Deus. Mas o diabo usa você e usa eu, se eu e você não vigiar. Então cuidado, irmão. Deixa de ser ignorante. Vá aprender e buscar conhecimento. O Evangelho de Cristo está sendo levado a lugares que as pessoas não entram, mas a internet alcança muita gente sendo abençoado com o conhecimento da verdade por meio da internet. Olha, aqui, ó. Eu estou aqui em Recife, Pernambuco. Tem muita gente nos Estados Unidos, em Portugal, recebendo o Evangelho. Eu me comunico com pessoas em outros países que eu nem conheço, nunca fui. Mas o Evangelho, através da ministração que Deus me usa para ministrar, está chegando lá. Então, a pessoa vai ser julgada e condenada porque não creu no Evangelho. Esse vai ser o princípio do juízo e da condenação. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Salvação está no crer. Salvação não está na vida religiosa. Não está no sacrifício religioso. Salvação não está na convenção a nenhuma igreja. Salvação está no crer. E esse crer é em Jesus. E andar uma vida guiado, instruído, orientado, submisso, sendo fiel à palavra dele, tendo pouca força. Guardaste o meu nome. Aliás, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Salvação é para quem crê e persevera nesse crer até o fim, se mantendo firme e fiel. Não é a igreja, a doutrina de igreja, não é a pastor, a líder de nenhuma religião. Se mantendo firme e fiel a Cristo, não se submetendo a nenhum pastor que pregue heresia, que pregue uma doutrina maldita, que tire você dos conceitos do Evangelho. Se alguém vem ter convosco que não te ensina a verdade do Evangelho, não importa se é pastor, papa, padre, anjo, arcanjo, apóstolo, presbítero, evangelista, não receba, porque nós temos que ser fiel a Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Jesus vai dizer: se alguém não ouve a minha palavra, eu não julgo, porque a própria palavra vai ser o princípio que vai ser usado para o julgamento de tal pessoa que não creu nela. Por isso que eu creio na palavra, irmão. A palavra é Jesus e tudo que ele ensinou. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Ministramos aqui a palavra de Deus, onde nós lemos o texto do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 42 ao 48. A gente leu o texto, aplicou o texto e explicou o texto que nós lemos da palavra de Deus. Isso é pregar a palavra. Não é ler o texto e criar um bocado de historinha, fazer um teatro, fazer um movimento de sobrenatural. Isso não é pregar a palavra. Tem muita gente aí fazendo isso, impedindo o povo de crescer.
Porque o povo só vai ter vida com Deus, só vai ter poder de Deus, só vai ter milagre de Deus, só vai ter presença de Deus quando você estiver num canto, recebendo a instrução, o ensino, a correção da palavra de Deus, a doutrina de Cristo. Amém, meus irmãos? Sejam prudentes. Busquem conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor.